No vídeo de hoje eu quero falar sobre a Argentina, cuja economia não para de crescer e deve crescer mais que o dobro do Brasil em 2025, segundo o FMI. Vamos falar também sobre alguns problemas do Brasil e antes de começar o vídeo eu gostaria de lembrar que a gente tem uma parceria com a Bipa e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até R$ 100 em bitcoins aí nas suas primeiras compras na Bipa, que é uma exchange bem fácil, bem simples de utilizar, e eles têm também um cartão com cashback em bitcoins, soluções online Lightning Network e por aí vai. Então, se você tiver interesse, dê uma olhada na descrição aqui do vídeo. Então, de fato, a economia da Argentina continua crescendo e eu quero falar sobre isso e sobre mais algumas notícias aqui do Brasil, porque a situação de fato não está boa. Então, primeiramente, eu gostaria de mostrar dois índices para vocês. O primeiro é o índice do ETF da Argentina, que desde que o Milei foi eleito, então, em novembro de 2023, até hoje subiu mais ou menos 100% em dólar aí o índice do ETF na Argentina, então uma valorização bastante expressiva na bolsa da Argentina. Por outro lado, se a gente olha o Ibovespa corrigido pelo dólar, quem comprou lá em 2010 e segurou até hoje, perdeu dinheiro. Então a situação no Ibovespa aqui na bolsa brasileira está bastante complicada e isso se reflete na economia real, porque se a gente tem aí uma situação ruim para as empresas, consequentemente, a gente vai ter uma situação ruim de empregabilidade dos empregos aí para a população e vamos ter problemas de renda, de pobreza e por aí vai. Então vamos falar aqui sobre algumas notícias do Brasil também, começando talvez pela principal delas. Então, uma notícia da super interessante que já faz algum tempo e que fala sobre um problema que não é de hoje do Brasil, que é a questão dos assassinatos no Brasil, que supera aqui, vocês podem ver no mapa. Então, o número de assassinatos no Brasil neste ano, foi 2015, já superava de todos os outros países das áreas azuis. Então, mais de 59 mil homicídios, assassinatos, né, por ano. Então, é um índice altíssimo e é algo realmente muito preocupante a questão da segurança no Brasil, infelizmente. Por outro lado, e aqui eu vou fazendo algumas comparações, então a gente tem um case de El Salvador, onde a redução da taxa de homicídios recuperou inclusive o turismo em El Salvador. Então, eu particularmente conheço uma pessoa que morou a vida inteira em Portugal e se mudou para El Salvador depois de toda a mudança política e institucional que aconteceu nesse local que era tão inseguro aí, era um dos locais, segundo aí, abre aspas, né, segundo o Nayib Bukele, o presidente de El Salvador, era considerada a capital mundial de homicídios. Então, de fato, era um local muito perigoso e a quantidade de homicídios aí, a questão da segurança melhorou bastante. Então, aqui eles falam sobre alguns dados nessa reportagem da Cruzoé, que, segundo estatísticas, o país tinha cerca de 106,3 homicídios por 100 mil habitantes em 2015, quando o Bukele foi eleito, registrava 38 a cada 100 mil habitantes. Depois, no ano da reeleição, então, quando o Bukele obteve 85% dos votos, a taxa caiu para 1,9 homicídios por 100 mil habitantes. E depois, né, enfim, hoje em dia, o sucesso no combate ao crime garantiu ao Bukele uma aprovação recorde no país, aí em El Salvador. Bom, seguindo aqui nas notícias, agora falando um pouco mais sobre a questão do desenvolvimento econômico, uma notícia aqui do Bloomberg, que fala que o Brasil deve liderar fuga de milionários na América Latina. Segundo um estudo, então, o país registrará êxodo de 1.200 pessoas com patrimônio líquido e investimento de $1 milhão ou mais no ano de 2025, equivalente à saída somada de 8,4 bilhões de dólares, segundo projeções da consultoria que fez essa pesquisa. Isso é um problema não só para os milionários aí que estão tendo que fugir do Brasil, mas principalmente para a população que é obrigada a ficar aí e lidar com altos impostos, com situações precárias aí em vários locais do país, tirando a segurança, então, problemas econômicos e sociais se agravando no Brasil. Outra notícia aqui do Poder 360, fuga de capital estrangeiro soma 32,4 bilhões em 2024. Então, incerteza fiscal no Brasil e patamar de juros nos Estados Unidos ajudaram a explicar a saída de recursos dos investidores, e o Ibovespa, então, recuou, quando foi feita a reportagem aqui no final do ano de 2024, o Ibovespa tinha recuado 9,69% no acumulado do ano de 2024, então, aparentemente.
E novamente, por que que isso é relevante? Então, porque se está saindo dinheiro, se os investidores estão tirando dinheiro aqui do país, consequentemente a gente vai ter menos empresas, menos possibilidades aí para os trabalhadores, certo? Então é ruim para a economia. De uma maneira geral, não se tratam só de números, mas isso tem um reflexo, então, na economia real. E aqui uma notícia do Metrópolis, então, falando sobre a fuga de cérebros, aqui notícia de 2025. Então, cresce a ida de brasileiros qualificados aos Estados Unidos, certo? Falta de reconhecimento e instabilidade no Brasil alimentam a evasão de talentos estratégicos que migram para os Estados Unidos em busca de oportunidades. Então, aqui no Brasil, políticos e burocratas dificultam cada vez mais a nossa vida e pessoas aí qualificadas ou com dinheiro ou com possibilidade de fugir do Brasil estão optando por essa solução aí, então, imigrando para os Estados Unidos. E, novamente, isso é ruim para quem tem que fugir do país, mas é pior ainda para quem fica e tem que lidar com a situação péssima aqui da degradação econômica, altos impostos e dificuldade aí de fazer negócios. Bom, por outro lado aqui, notícia também do Metrópolis, falando sobre a Argentina, e a notícia é a seguinte aqui, notícia de 2025, próxima da notícia anterior aqui que a gente leu. Então, inflação e pobreza em queda, o que aconteceu na Argentina de Milei. Então, eles mencionam sobre a queda de pobreza e de inflação aqui na Argentina, sobre o governo Milei. Já falei sobre essas e outras notícias aí da melhora na economia na Argentina em outros vídeos aqui no canal. E aqui então notícia do Poder 360, também de 2025, mais de 4 milhões de argentinos deixam a situação de pobreza. Levantamento mostra que 38,1% da população atual é pobre, uma queda de 14,8% em relação a setembro de 2024. Então, quando a gente fala aqui sobre a valorização, por exemplo, da Bolsa da Argentina, do ETF da Argentina, isso não se retrata só no mercado de ações, digamos assim, não são apenas números aí, pessoas fazendo dinheiro com trade de ações, por assim dizer, mas tem sim um impacto real na economia de redução da pobreza, e aqui no caso de 9 milhões de pessoas aí, de argentinos, que deixaram a situação de pobreza. Então tem um impacto sim social e real na vida das pessoas. E aqui a última notícia, então, mais recente, dia 31 de julho de 2025, a Argentina deve crescer mais do que o dobro do Brasil em 2025, segundo o FMI. E para você que está se perguntando, então, o que causa a riqueza, o que faz com que a vida das pessoas melhore do ponto de vista material, do ponto de vista econômico, certo? Então, tem esse ranking aqui da Heritage Foundation, que é muito interessante, que é basicamente um ranking que lista aí os países por liberdade econômica, por facilidade de fazer negócios. Então é um índice de liberdade econômica e eles têm vários critérios aqui que eles utilizam, como segurança jurídica, facilidade de empreender, facilidade aí de pagar os impostos e quantidade de impostos, burocracia e por aí vai. E quando a gente vê os países que estão liderando essa lista, então, por exemplo, Singapura, Suíça, Irlanda, Taiwan, Luxemburgo, Austrália, Dinamarca e por aí vai, Estônia, vários outros países, Canadá, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Suécia e por aí vai, são países com alto desenvolvimento econômico, uma qualidade de vida excelente, aí são países que são destaque no sentido de qualidade de vida e desenvolvimento. E quando a gente olha os países que estão mais para baixo aqui nesse índice de liberdade econômica, inclusive o Brasil aqui, infelizmente, bem lá para baixo, são países que têm problemas aí sérios econômicos e estruturais. Então isso gera fuga de cérebros, isso pode gerar também problemas econômicos e até no caso do Brasil aí, seja uma consequência direta ou talvez um pouco mais indireta, também a questão da segurança, que é um problema gigantesco aí e urgente no Brasil. Então é isso, basicamente o Brasil está seguindo um rumo muito ruim nos últimos... Enfim, na verdade já faz bastante tempo, certo? Mas temos vários exemplos aqui de países da América Latina que mergulharam em políticas
populistas, em políticas socialistas, aí aumentando o tamanho do Estado, que nada mais é do que um conjunto de políticos e burocratas que atrapalham a vida das pessoas, certo? Então temos o case, por exemplo, da Venezuela, de Cuba e recentemente da Argentina, porque a Argentina estava durante bastante tempo em um período muito difícil e foi só recentemente que o Milei conseguiu reverter essa situação de deterioração econômica e social aí na Argentina. Então é isso. Eu espero que a situação no Brasil melhore aí e não demore muito tempo para melhorar. Enquanto isso, a população acaba, infelizmente, pagando a conta de decisões que são tomadas lá em Brasília. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho e inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.